Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Luiza, eu sou professora de Matemática da Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro. Nesta aula, iremos conversar sobre os conteúdos das orientações de estudo do módulo 4, primeiro bimestre, anos finais do ensino fundamental das unidades escolares da DIESP. Nela, iremos conversar os conceitos de pares ordenados, plano cartesiano, sistema de equações do primeiro grau e média aritmética, simples e ponderada. Para iniciar os conceitos que iremos estudar, quero perguntar se você já brincou de batalha naval. Você sabia que o fundamento desse jogo se baseia no pensamento de René Descartes, um filósofo, matemático e francês, criador do pensamento cartesiano, um sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Uma das mais famosas frases do discurso de Descartes, eternizada no tempo, é: penso, logo existo. No jogo da batalha naval, se você quiser derrotar seu adversário, precisa acertar a posição das embarcações no tabuleiro malhado, onde linhas são numeradas e colunas são nomeadas por letras. Fogo ou água? Depende de uma combinação de letras e números, como por exemplo a coordenada C5. Assim são os pares ordenados, uma combinação de coordenadas no plano cartesiano. Um par ordenado carrega consigo uma informação de coordenadas entre o eixo das abscissas e os eixos das ordenadas. O plano cartesiano é formado por duas retas numéricas perpendiculares entre si. Isso significa que onde as duas retas se interceptam é formado um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. O único ponto em que essas retas se cruzam é chamado de origem do plano cartesiano. Quando se fala em plano cartesiano, as retas numéricas perpendiculares possuem um nome específico. Elas são chamadas de eixos. E mais especificamente, o eixo horizontal também é conhecido como eixo X ou eixo das abscissas, enquanto o eixo vertical também é chamado de eixo Y ou eixo das ordenadas. Os eixos dividem o plano cartesiano em 4 regiões chamadas de quadrantes. Repare que os quadrantes são numerados no sentido anti-horário. No primeiro quadrante, encontramos todos os valores de x e y maiores que zero. No segundo quadrante, encontramos os valores de x menores que zero e y maiores que zero. No terceiro quadrante, os valores de x e y serão menores que zero. No quarto quadrante, os valores de x serão maiores que zero e de y menores que zero. Observe os pontos representados no gráfico. Eles deixam claro que devemos respeitar a ordem abscissas e ordenadas na coordenada cartesiana, pois a localização x, y sempre irá representar primeiro o valor do eixo x. Depois dessas informações, você consegue acertar as coordenadas que derrubam o meu hidroavião? Isso mesmo, meu hidroavião está localizado nas coordenadas P4, O5 e Q5. Seguimos agora para o conceito de sistemas de equações do primeiro grau. Para isso, vamos relembrar que uma equação é considerada de primeiro grau quando o maior expoente das incógnitas que integram a equação é igual a 1 e não existe multiplicação entre essas incógnitas. Mas como resolver um sistema de equações do primeiro grau? Podemos resolver um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas usando dois métodos distintos, substituição ou adição. O método da substituição consiste em escolher uma das equações e isolar uma de suas incógnitas para determinar o valor em relação à outra. Depois de isolar o valor, substituímos na equação preservada anteriormente. Assim encontraremos os valores desejados. Já o método da adição, buscamos juntar as duas equações em uma única, eliminando uma de suas incógnitas. Para isso, é necessário que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos, isto é, devem ter o mesmo valor absoluto, mas com os sinais
contrários para que a soma seja igual a zero. Você sabia que podemos classificar os sistemas de equações de acordo com seu conjunto de solução? Pois é, quando estudamos a classificação dos sistemas de equações, temos 3 situações a observar. Um sistema do primeiro grau com 2 incógnitas, formado como no exemplo, poderá ser classificado das seguintes formas: possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. O sistema será possível e determinado quando apresentar uma única solução, um único conjunto solução. Isso acontecerá quando a razão dos coeficientes a e b das 2 equações forem diferentes. Quando o sistema apresentar infinitas soluções, será classificado como possível e indeterminado. A condição para que um sistema seja desse tipo é que a razão dos coeficientes a, b e c das 2 equações sejam iguais. Já o sistema é considerado impossível quando não possui nenhuma solução. Nesse tipo de sistema, temos que a razão dos coeficientes a e b das 2 equações são iguais. Porém, essa razão é diferente da razão dos coeficientes c. Por fim, temos o conceito de média aritmética, que é a mais conhecida das medidas de tendência central. A média aritmética pode ser classificada de 2 formas distintas: média aritmética simples e ponderada. Para calcular a média aritmética simples de uma distribuição de valores, basta somá-los e dividir tal soma pela quantidade de valores apresentados. Já para calcular a média aritmética ponderada, consideramos que os valores de uma distribuição possuem pesos e precisamos multiplicar seus valores pelos pesos atribuídos a elas, antes de somar todos os resultados e dividir pela soma dos pesos. Então, pessoal, nesta orientação de estudos, conversamos sobre os pares ordenados, plano cartesiano e seus conceitos básicos, falamos sobre sistemas de equações do primeiro grau e sobre medidas de tendência central, média aritmética simples e ponderada. Agora você já está preparado para continuar seus estudos. Espero que fiquem bem e até a próxima aula.